Se vocês lembram, na nossa aula anterior, Fisiologia da Digestão dos Animais Ruminantes 1, nós falamos sobre os aspectos de motilidade, aspectos histológicos e secretórios do esôfago, do rumen retículo, do omaso e do abomaso dos animais ruminantes. Nós explicamos para vocês de forma rápida e sucinta como é que esses compartimentos secretam suas secreções e como é que eles se movem, como é que eles propelem o alimento, como é que o alimento é processado em cada uma dessas etapas anatômicas do trato gastrointestinal dos animais. Hoje, o objetivo da nossa aula é falar sobre o intestino delgado e o intestino grosso, ou seja, os intestinos, tá? E nós também vamos falar de glândulas anexas ao trato gastrointestinal que tem uma função extremamente importante nos processos de digestão dos animais, que são o pâncreas e o fígado. Não custa lembrar que, além de assistir essas aulas, você deve também ter um bom livro-texto, junto daqueles livros citados na referência bibliográfica da nossa disciplina, tá? Para acompanhar todo esse decorrer da disciplina. Então vamos iniciar com o intestino delgado. O intestino delgado ele apresenta um conduto extremamente importante para os processos tanto de digestão como de absorção de nutrientes nos animais ruminantes. O intestino delgado tem como principal característica ser um conduto, tá? E esse conduto ele apresenta uma série de modificações na sua mucosa. Essas modificações na mucosa do intestino delgado são as vilosidades. Para construir essas vilosidades, o intestino delgado ele apresenta uma camada muscular de mucosa que faz com que a gente tenha essas projeções em formato de vilosidade lá no intestino delgado. Não custa lembrar que o epitélio do intestino delgado é um epitélio simples, ciliado, tá? Com a presença dessas vilosidades. E esse epitélio simples ciliado, ele serve para mediar os processos de digestão de fase de membrana, preste atenção no termo novo, e para os processos de absorção. Nós vamos discutir processo de digestão de fase de membrana um pouquinho mais à frente, tá? Então, rememorando, o intestino delgado anatomicamente é composto pelo duodeno, pelo jejum e pelo íleo. Tá? O duodeno é a porção inicial do intestino delgado, o jejum é a fase medial e o íleo é a fase final. Não existe uma definição anatômica muito fechada de onde é que termina o duodeno, se inicia o jejum e onde é que finaliza o jejum e começa o íleo, tá? Nós sabemos que a porção inicial do intestino delgado vai ser o duodeno e a porção final do intestino delgado ligada ao seco do animal vai ser o íleo. Tá? E que essas porções elas apresentam algumas modificações em nível histológico. Bem, qual é a principal característica do intestino delgado? O intestino delgado é um conduto onde se processa processos de digestão e de absorção e que apresenta como característica principal as vilosidades. Por que as vilosidades estão em ênfase aqui no intestino delgado? Porque uma das funções mais importantes do intestino delgado, na realidade, na minha visão, é a função mais importante, é a absorção. O intestino delgado é a parte anatômica última onde os processos de absorção dos nutrientes podem ocorrer. Ou seja, lá no intestino delgado, aqui no intestino delgado, é onde nós temos portas de entradas para diversas moléculas que vão ser originadas dos processos de digestão. Tá? Então, esse é o jeitão do intestino delgado. Vocês podem ver que é uma estrutura de vilosidades. A própria mucosa do intestino delgado é pregueada com essas mucosas aí e também com essa grande quantidade de vilosidades. Essas vilosidades, esses vilos aí, eles são gerados pela muscular da mucosa. E aí, em cada um desses vilos, você tem essas vilosidades e cada vilosidade dessa daí nós temos estrutura celular, cada célula, cada enterócito, tá bom? Que é a célula do intestino delgado, vai apresentar essas microvilosidades. Como vocês podem observar aí, uma única camada de célula, né, com a
a base ligada à lâmina própria e o ápice cheio de vilosidades. Isso aí já dá uma noção para a gente que essas vilosidades aí, elas aumentam a superfície de contato, e aí o intestino delgado tem uma participação, como eu falei para vocês e estou reforçando aqui, nos processos de digestão de fase de membrana e de absorção. Aí vocês podem ver os vasos também, ó, que drenam a veia porta-hepática, que drena para o fígado a maior parte do fluxo aí do intestino delgado. Então, como vocês podem ver, um enterócito, em ênfase aí, que é a célula responsável pelos processos de produção de enzimas de fase de membrana, de digestão de fase de membrana e de absorção, tá? Em termos de motilidade, pessoal, não custa lembrar para vocês que, como eu falei, o conduto, começando pelo esôfago, o conduto do trato gastrointestinal, ele é composto por uma série de camadas, e essas camadas elas se repetem do esôfago até o ânus do animal. Tá? De dentro para fora você tem uma mucosa, uma submucosa, uma camada muscular e uma serosa. No intestino delgado não é diferente. O que é que vai ser determinante no intestino delgado? O tipo de mucosa, tá? Então, nós saímos de um abomaso, que era uma mucosa, um epitélio simples, mucosecretor com invaginações. Essas células eram cuboides, e nós entramos no intestino delgado, também um epitélio simples, só que agora com adaptações de cílios, tá? Células ciliadas, com adaptação de cílios. Então, essas modificações elas são em nível de mucosa, mas o que nós vamos focar aqui não acontece em nível de mucosa, que é a motilidade do intestino delgado. Para ver a motilidade do intestino delgado, é necessário que a camada muscular do intestino delgado seja sensibilizada, tá? Então, como eu falei lá na aula anterior sobre o rumen, tá? A motilidade do rumen, que se dá tanto em nível de plexo mioentérico, aquela rede de neurônios que estão na camada muscular, como em plexo submucoso, aquela rede de neurônios que está na submucosa, aqui no intestino delgado também é similar, tá? Então nós temos um plexo mioentérico no intestino delgado e um plexo submucoso. Como vocês devem imaginar, a presença de substâncias na luz do intestino delgado, no lúmen do intestino delgado, vai se comunicar com o próprio órgão e vai desencadear, neste caso, motilidade e ou secreção. Falando especificamente da motilidade, então a presença de alimento na luz do intestino delgado, ele vai desencadear uma resposta nervosa, tá bom? E uma resposta endócrina. Qual é a resposta nervosa nesse caso? Bem, a presença de alimento no intestino delgado, e como é que o intestino delgado percebe a presença desse alimento? Bem, então quando você tem uma distensão do intestino delgado, devido ao aumento do volume pela entrada do alimento, você tem essa percepção por parte do plexo mioentérico. Então o músculo distende e aí a rede de neurônios entende a presença do alimento e começa a estimular as células para os seus processos de motilidade e de secreção. Bem, e no caso do plexo submucoso, como é que as células se comunicam? Então você deve imaginar que nesse caso existem células enteroendócrinas, ou seja, células que produzem neuropeptídeos, substâncias, hormônios, tá? E essas células elas normalmente têm uma base larga e um ápice estreito. Esse ápice estreito aí é para sentir a luz do intestino delgado, tá? E aí ela percebe presença de gordura, aumento da osmolaridade, diminuição do pH, presença de peptídeos. E aí todas essas substâncias, são estímulos para que essa célula enteroendócrina secrete hormônios na corrente sanguínea, e esses hormônios na corrente sanguínea ajam em outras células alvo e também no próprio intestino delgado. Então é esclarecido como se dá o processo de neuropercepção e de percepção endócrina do intestino delgado. No caso da motilidade, tá bom? Existe diferença dentro do estado alimentado e das contrações de jejum, mas nós vamos focar aqui especificamente no estado alimentado. Dois tipos de movimento, um propulsivo, tá bom? E um não propulsivo.
O movimento propulsivo é conhecido como peristalse, tá? E o não propulsivo é conhecido como segmentação. É extremamente simples de compreender se vocês derem uma olhada nessa fotografia aqui. O que vocês estão vendo na letra A é o movimento peristáltico. Então, o que vai acontecer durante o movimento peristáltico? A luz do intestino delgado ela vai ser obliterada, né? Vai ser diminuída por uma contração da camada muscular daquela região, daquele segmento específico, enquanto que imediatamente a essa contração você tem um relaxamento da camada longitudinal dos músculos do segmento imediatamente posterior. Com esse relaxamento, o que acontece é um aumento da luz e aquele alimento que estava na porção anterior e foi empurrado, tá bom? A passagem dele vai ser facilitada porque houve uma dilatação da porção imediatamente posterior. Tá? Esse é o peristaltismo. Então esse peristaltismo é um movimento propulsivo, ou seja, o bolo alimentar ele vai a peristalse é no sentido aboral, tá? Da boca ao ânus. Então ele vai deixar a região mais anterior do intestino e vai para a região posterior do intestino. Então ele vai deixar o duodeno e vai chegar lá no ilho. É óbvio que durante a passagem desse bolo alimentar uma série de coisas, uma série de processos vão ser gerados aí. Então tá claro o movimento peristáltico e agora nós vamos para o movimento de segmentação. O movimento de segmentação é não propulsivo e o objetivo do movimento de segmentação é justamente a mistura, tá bom? Como eu falei para vocês, no intestino delgado nós temos processos de digestão e processos de absorção. E os processos de digestão, eles carecem que a enzima que realiza o processo de digestão encontre o substrato, ou seja, o nutriente a ser digerido. E aí o processo de digestão, ele depende desse encontro. É óbvio que nem todo o bolo alimentar, se ele seguisse o material sem um processo de mistura, nem todos os nutrientes seriam expostos às enzimas. Não é o caso. Por quê? Porque no intestino delgado nós temos movimentos não propulsivos chamados de movimentos de segmentação. Então esses movimentos de segmentação eles cuidam justamente dessa dificuldade, fazendo com que o substrato encontre, as enzimas encontrem o substrato e aí por aí nós temos a facilitação dos processos, tá? Então, quais são os tipos de células que estão lá no intestino delgado? Quais são as células mais comuns, tá? Nós temos as células absortivas, tá bom? Nós temos as células mucosas, são chamadas de células caliciformes. Nós temos as células enterocromafins, que são as células endócrinas, e nós temos células indiferenciadas, células tronco, tá bom? Então, as células absortivas colunares, elas são as células responsáveis pelos processos de digestão de fase de membrana e pelos processos de absorção dos nutrientes. Bem, agora chegou o momento da gente esclarecer um pouco o que é uma digestão de fase de membrana e o que é uma digestão luminal, tá? Então, para isso, nós vamos invocar o seguinte: a luz do intestino delgado, tá bom? É chamado de lúmen, tá? O oco do intestino delgado. Então, vamos dizer assim, o oco da tripa, tá bom? Então, o intestino delgado ele tem um lúmen, tá? E todo o processo digestório que ocorre naquele lúmen, tá bom? É chamado de digestão de fase luminal. No intestino delgado, essa digestão de fase luminal, ela não é mediada por enzimas produzidas no próprio intestino delgado. Olha só que coisa legal. Essas enzimas que vão realizar os processos de digestão de fase luminal, elas são enzimas pancreáticas. O local anatômico onde a digestão ocorre é no intestino delgado, mas a origem das enzimas é pancreática, tá bom? Então, origem de enzimas pancreáticas ocorrendo dentro do intestino delgado, e aí nós vamos ter a fase luminal. Posterior a essa fase luminal, nós vamos ter uma fase que vai se dar mais próxima aos enterócitos, mais próxima à vilosidade, tá bom? E aí onde esses nutrientes que foram gerados durante a fase luminal, esses produtos que foram gerados, né, que já passaram por as enzimas da fase luminal, vão agora passar por enzimas de fase de membrana. Essas enzimas de fase de membrana, sim, são nativas do intestino delgado, são produzidas pelos enterócitos colunares, que é o que nós vamos falar agora. Então, esses enterócitos colunares, eles produzem essas enzimas de fase de membrana e eles também são responsáveis pelos processos de absorção.
Mas nas vilosidades e nas criptas do intestino delgado, nós não temos apenas enterócitos, tá? Apesar de que essas células são em maior quantidade, nós também temos células de mucosa para impedir a autólise e a digestão das próprias células intestinais, pelo próprio tecido intestinal. Nós também temos células enterocromafins, também chamadas de células endócrinas. Lembra que eu falei para vocês daquela célula de ápice estreito e de base larga que percebe o lúmen do intestino delgado e secreta enzimas para mediar secreções? Pois bem, são essas as células enterocromafins ou células endócrinas. E nós também temos células indiferenciadas. O intestino delgado ele é um dos órgãos responsáveis pela maior demanda de proteína do corpo dos animais, porque o turnover, a reciclagem, a modificação, a geração de células nesse compartimento ela é extremamente dinâmica. E aí nós precisamos de uma grande quantidade de células indiferenciadas para se dividir, né, pelo processo de mitose, em células de outros tipos, como colunares, de mucosa ou endócrinas. Tudo bem, pessoal? Então, aí como vocês podem ver, você tem uma vilosidade, você tem aí diferentes tipos de células, tá certo? E aí, como vocês podem observar, a maior quantidade dessas células são células absortivas colunares, que são responsáveis pelos processos de absorção e também pelos processos de digestão de fase de membrana. Um ponto importante é todo e qualquer processo de digestão de fase de membrana, ele vai se realizar numa camada que nós conhecemos como glicocálix, tá? Esse glicocálix nada mais é do que uma junção das secreções das células dos enterócitos, tá bom? Então esses enterócitos secretam enzimas, tá bom? De muco no próprio produzido pelas células produtoras de muco, tá bom? Essas células caliciformes, elas vão produzir muco e esse muco ele vai ser repleto de enzimas também produzidas pelos enterócitos. Uma camada superficial de água estacionária vai cobrir esse glicocálix e os processos de digestão de fase de membrana ocorrerão dentro desse glicocálix. Então, o nutriente ele tem que sair do lúmen, ele tem que entrar em contato com esse glicocálix e lá nesse glicocálix, que nada mais é do que uma camadinha de muco repleto de enzimas que antecede a própria membrana plasmática do enterócito, tá? Então, vocês estão vendo aí imediatamente o glicocálix, imediatamente abaixo as microvilosidades, que são modificações da membrana plasmática dos enterócitos absortivos, né? Ou dos enterócitos absortivos colunares. Esses caras aqui, ó. Então, esses caras aqui que vocês estão vendo aqui, eles têm modificações que são na membrana plasmática, as vilosidades. Tudo bem, pessoal? Então, uma vez que o material sofreu o processo de digestão de fase de membrana, eu quero deixar claro que nós vamos explicar, né, quando nós estivermos falando sobre carboidratos, proteínas e lipídios, como se dá o processo, quais são os produtos gerados de cada uma dessas fases, para ficar mais claro para todos aqui, tá? Então, aqui nós vamos falar de aspectos mais gerais, mais sistêmicos, como o processo de absorção, tá? No intestino delgado, para que haja diferentes nutrientes sejam absorvidos, é necessário que hajam mecanismos de transportes específicos. Apenas no intestino delgado, né, a maior parte dos nutrientes apenas no intestino delgado, nós vamos ter enterócitos com esses mecanismos de transportes específicos. Ou seja, aqueles enterócitos que vão expressar essas enzimas, vão expressar essas proteínas na sua membrana, e essas proteínas expressas na sua membrana vão ser os carreadores ou os geradores do processo de digestão específica. Então nós temos uma série de carreadores, aí está mostrando nesse slide aí um meio de transporte paracelular, um meio de transporte transcelular por endocitose e um transporte ativo. Bem, a maior parte dos nutrientes, como monossacarídeos, que são derivados que são carboidratos, aminoácidos, precisam de entrar na célula por um transporte ativo. Frequentemente esse transporte ativo ele é facilitado
associação com sódio, tá bom? Então, se vocês olharem, vocês vão ver aí uma proteína, frequentemente é uma estrutura proteica, e nessa estrutura proteica você tem uma molécula de glicose associada a um íon de sódio para ele entrar na molécula, na membrana plasmática dessa célula, tá? A mesma coisa para o aminoácido. Então, essas substâncias, essas proteínas especializadas no processo de transporte, elas só são expressas na membrana plasmática de enterócitos, ou seja, lá no intestino delgado. Então não tem como um animal ruminante, absorver carboidrato, absorver aminoácidos, absorver lipídios no intestino grosso. Não tem como absorver carboidrato, absorver proteína, aminoácidos no rumen. Então, apenas na mucosa do enterócito, na mucosa do intestino delgado, é que nós vamos ter esses carreadores específicos para absorção de carboidratos, de proteínas, principalmente. Tá? Lipídios têm um processo de transporte diferenciado, mais fácil. Tá? Então, nós temos essas rotas aí, que é uma rota de transporte ativo, com algumas proteínas que facilitam, né? Mas nós temos, por exemplo, a absorção dos minerais, que pode ocorrer nessas diferentes formas, na forma paracelular, na forma transcelular, e também por um transporte ativo e até por um transporte passivo. O que nós queremos deixar claro aí esses enterócitos, eles vão ter proteínas que ocluem essas laterais aí, essas junções firmes, eles vão ser ocluídas por essas proteínas e elas vão impedir a passagem de moléculas grandes, né? E aí essas moléculas na maior parte das vezes elas vão precisar se tornar moléculas menores para poderem passar por esses carreadores, tá? E esse aí é o caso que nós estamos vendo. Grandes moléculas não atravessam, né? A não ser quando o animal é jovem, no caso de ruminante, até 12 horas depois do parto. Esse animal não tem essas junções firmes muito estabelecidas ainda, então as imunoglobulinas presentes no colostro elas podem atravessar esses enterócitos, as junções entre esses enterócitos e entrar na corrente sanguínea de forma inteira, tá? Então a proteína, o peptídeo de forma inteira, tá? Então, só reforçando aí, o que vocês estão vendo aí é uma membrana plasmática cheia de fosfolipídios, e aí você tem uma série de transportadores de fusão simples, de fusão facilitada. Frequentemente o transporte ativo ele pode ser feito inclusive contra o gradiente de concentração. Então alguns nutrientes como carboidratos e aminoácidos carecem de energia para realizar esse processo, tá? Bem, dentro do intestino delgado desembocam duas glândulas extremamente importantes para os processos de digestão, tá? O pâncreas exócrino, tá? Então nós temos o pâncreas endócrino, que tem função relacionada também com os processos de metabolismo. Nós vamos falar um pouquinho mais dele quando nós estivermos falando sobre metabolismo lá na frente dessa disciplina. E agora nós vamos falar do pâncreas exócrino, ou seja, um pâncreas que tem um ducto que drena, né? Então esse ducto do pâncreas nos animais ruminantes ele drena para o duodeno, tá? Então como é que é formado esse pâncreas, né? O que é que tem nesse pâncreas que gera? Bem, esse pâncreas ele origina todas as enzimas de fase luminal, tá? Então todas as enzimas de fase luminal que agem lá no intestino delgado são geradas no pâncreas. Essas enzimas elas são enzimas que degradam carboidratos, são chamadas de carboidrases. Enzimas que degradam proteínas, as proteases, e enzimas que degradam lipídios, as lipases, tá? Então você tem a produção, a geração de enzimas que estão relacionadas com os processos de digestão das macromoléculas mais importantes, nos animais ruminantes. Então esse pâncreas, como é que é esse pâncreas, né? Ele é arranjado de forma acinar, então parece um cachinho de uva. Então as enzimas elas são produzidas nos ácidos, tá? E esses ácidos eles são drenados para um ducto, e esse ducto é drenado para um ducto pancreático. Esse ducto pancreático ele vai desembocar no duodeno do animal. Então todas as vezes que ocorrer um estímulo desse ducto pancreático, desse pâncreas para secretar enzimas, isso vai ocorrer. Então,
eu vou falar rapidamente como é que ocorre o estímulo para a secreção das enzimas e essas enzimas desembocarem lá no intestino delgado. Então imagine você que um material acabou de chegar do abomaso no duodeno do animal. Então, quando esse material chega do abomaso para o duodeno, o que vocês têm que lembrar é que o abomaso dos animais ruminantes tem um pH ácido, tá certo? Então, esse material vai chegar ácido ao duodeno do animal. Frequentemente, esse material que vem do abomaso, ele vem rico em peptídeos, vem rico em algum carboidrato, se o carboidrato não tiver sido completamente fermentado, tiver um amido de escape, pode vir com carboidrato, mas frequentemente rico em peptídeos, proteína não degradável no rumen e proteína microbiana, né, que já foi parcialmente degradada no abomaso do animal. E ele também pode vir com uma grande quantidade de gordura, tá bom? E aí esses peptídeos, essa gordura, elas vão desencadear uma resposta. Essa resposta vai ser em nível endócrino. As células enteroendócrinas vão perceber a presença de peptídeos, a presença de gordura, a queda no pH do lúmen do duodeno e vão enviar uma mensagem. Essa mensagem é via secretina para o pâncreas. Secretina é um peptídeo secretado por essas células enteroendócrinas do duodeno. Então, essa secretina, secretada lá nas células enteroendócrinas do duodeno, ganha a corrente sanguínea, chega lá no pâncreas, nas células centroacinárias do pâncreas, e estimula a secreção de uma solução rica em bicarbonato e pobre em enzimas. Essa secreção rica em bicarbonato e pobre em enzimas, ela serve para tamponar, aumentar o pH do material que acabou de chegar lá no intestino delgado, lá no duodeno do animal ruminante. Bem, em animais ruminantes isso tem uma importância secundária, menos importante aí do que nos monogástricos, porque o pH do material que deixa o abomaso e até pelo fluxo desse material que deixa o abomaso é relativamente um pouquinho mais alto, então você não precisa secretar tanto bicarbonato para fazer esse tamponamento. Voltando, uma vez que esse material está tamponado, uma vez que o bicarbonato secretado pelas células centroacinárias do pâncreas fez a sua função e o pH subiu, se tornou alcalino, aí sim as células enteroendócrinas vão perceber esse pH alcalino, esse aumento de pH alcalino, mas também vão perceber a presença ainda de proteínas a serem digeridas e de lipídios a serem digeridos. E essas células enteroendócrinas vão secretar colicistoquinina. A colicistoquinina, diferente da secretina, mas também um peptídeo, um hormônio, ele vai ganhar a corrente sanguínea e agora vai agir sobre as células acinárias do pâncreas. Lá nas células acinárias do pâncreas, ele vai responder pelos processos de secreção das enzimas pancreáticas. A maior parte das enzimas pancreáticas elas são secretadas na forma inativa, que nós chamamos de zimógenos, tá? Então nós vamos ter todas as proteases vão ser secretadas na forma inativa. Nós vamos ter o tripsinogênio, o quimiotripsinogênio, a procarboxpeptidase A, procarboxpeptidase B, proelastase. Então todas essas são enzimas proteolíticas ou proteases, e todas elas estão inativas, tá? A lipase também está inativa, só funciona com a colipase. E as carboidrases elas não precisam ser secretadas de forma inativa, porque no tecido do pâncreas não tem carboidrato, tá bom? Então as carboidrases elas são secretadas na sua forma ativa. Então esse material vai ser secretado, vai ser estimulado a secreção pela colicistoquinina lá nas células acinárias do pâncreas. Isso vai ser drenado pelo ducto pancreático e vai chegar lá no duodeno para realizar a digestão de fase luminal. Então, no duodeno, a digestão de fase luminal ela ocorre anatomicamente no duodeno, na luz do duodeno, mas ela é mediada por enzimas secretadas pelos ácidos do pâncreas, tá bom? Então, todos esses eixos de retroalimentação de secretina, colicistoquinina, produção de bicarbonato, isso tem que ficar bem esclarecido para vocês. Por quê? Porque ele ocorre diuturnamente nos animais. Tudo bem, pessoal? Então essa é a função, tá aí o pâncreas
mostrando para vocês o modelo das células centroacinares e aí como elas funcionam, o ducto pancreático. Tá bom? Então aqui nós vamos ter, ó, enzimas digestivas nos ácidos do pâncreas, e aqui nós vamos ter as células centroacinares produzindo a solução rica em bicarbonato e pobre em enzimas. Lembrando que o tipo de neuropeptídeo que estimula cada uma é diferente. Então, no caso da secreção biliar, uma secreção hepática, tá? A bile nada mais é do que um detergente. Ele tem como função principal emulsificar as gorduras, facilitando os processos da lipase pancreática. Então, se não existisse bile, se não existisse o processo de emulsificação, ficaria muito mais difícil. Por quê? Porque as gorduras elas não se dissolvem em água e o processo de digestão ela é por hidrólise. Então, nós precisamos de algo que emulsifique, diminua as gotículas de gordura, facilite os processos de digestão e ação da lipase. Tá? Então, ela é secretada lá no fígado, no caso de ruminantes, armazenada numa vesícula biliar, e essa vesícula é guardada por um esfíncter chamado de esfíncter de Oddi. Todas as vezes que o CCK estimula o esfíncter de Oddi, perde tônus, e essa vesícula ela libera bile, que vai ser levada pelo ducto biliar até o intestino delgado do animal para fazer suas funções. Tudo bem? Então a bile ela é um detergente, como eu falei para vocês, ela é rica em fosfolipídios, colesterol e nos famosos sais biliares ou ácidos biliares. Os sais biliares ou ácidos biliares eles são compostos por uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. Então para que serve essa porção hidrofóbica, né? Essa porção hidrofóbica ela vai se ligar à gordura e a porção hidrofílica vai se ligar à água, tá? Então isso aí vai fazer uma ponte para que faça a mediação dos processos de uso das moléculas de água para quebrar, para estabilizar, para quebrar os triglicerídeos que porventura são colocados lá no intestino do animal ruminante. Tudo bem? Então essa bile ela também tem uma grande quantidade de bicarbonato, tá? E esses ácidos biliares aí eles são os principais formadores. A maior parte dos ácidos biliares são reciclados, são absorvidos lá no hígado do animal, né, e seguem. E parte dos pigmentos são responsáveis pela coloração das fezes, por exemplo, nos animais ruminantes. Bem, nós já estamos chegando no intestino grosso. O intestino grosso é o conduto final do processo de digestão e absorção, pelo processo de digestão fermentativa e absorção de água. Tudo bem? Então ele se divide em 3 porções anatômicas, como eu falei para vocês, o seco, o colo e o reto. Nos animais ruminantes, o seco ele tem função fermentativa, sim. Entretanto, essa fermentação no seco ela não é tão potente como ela é nos animais de seco e seco-cólon funcional, até porque o material que chega ao seco do ruminante é imensamente mais pobre, porque já sofreu o processo de fermentação lá no intestino delgado, no rumen do animal, no rumen retículo, e qualquer que seja o componente que sofra o processo de fermentação, ele já deve ter sofrido no rumen, né? É óbvio que em animais que são alimentados com alto volume de concentrado, nós temos a chegada de grande quantidade de amido, sobrecarga de amido no seco. Existem trabalhos descrevendo lesões nesse compartimento devido à sobrecarga de amido. Então, basicamente, o intestino grosso dos animais ruminantes tem como função principal a absorção de água e também de alguns sais minerais. Essa é a histologia do intestino grosso. Normalmente, o intestino grosso ele é rico em glândulas mucosas e ele não possui, ou o seu epitélio possui poucas células absortivas, tá bom? Enterócitos absortivos, indicando que, uma vez que o material não for absorvido lá no intestino delgado, chegar no intestino grosso não tem como fazer esse processo de absorção. Pessoal, então nós chegamos ao final da nossa aula de fisiologia da digestão. E o que é importante de lembrar aqui? Os processos de digestão dos animais ruminantes eles são regulados por mecanismos endócrinos e nervosos, né? Essa é a informação extremamente importante, é ficar claro como esses mecanismos regulam para vocês. E as estratégias de digestão e absorção dependem do tipo de nutriente, tá bom? Isso vai ficar mais claro em relação ao tipo de nutriente quando nós estivermos focando, nós formos focar em carboidrato, proteína e lipídios, tá?
pouquinho mais à frente na disciplina. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que ela seja instrutiva para vocês e que qualquer dúvida nós estamos à disposição para retirá-las. Até mais!